e no vídeo de hoje nós vamos analisar o embate que está acontecendo entre a Câmara dos Deputados e o Supremo Tribunal Federal, na figura principalmente do Alexandre de Moraes, um embate esse que ninguém esperava, porque ninguém esperava que a Câmara dos Deputados fosse tomar essa atitude em relação ao deputado Alexandre Ramagem e outras pessoas que estão junto com ele nesse processo, como, por exemplo, o presidente Bolsonaro. Vamos analisar os eventos que aconteceram recentemente, as decisões tomadas pela Câmara, as decisões tomadas pelo STF, pelo Alexandre de Moraes e o que é que pode sair disso tudo. Afinal de contas, a gente sabe que o Alexandre de Moraes não faz as coisas dentro da lei como deveria ser, né? Ele se diz o guardião da democracia, o guardião da Constituição, mas ele nem faz as coisas de acordo com a democracia, nem faz de acordo com a Constituição, ele faz de acordo com a cabeça dele. E como eu, particularmente, não acredito nos políticos brasileiros, eu sempre acho que tem alguma coisa por trás disso tudo, eu vou dizer para vocês também o que é que eu acho que está por trás disso tudo. Afinal de contas, o Hugo Mota não pautaria um processo desse, uma votação dessa, para confrontar o Alexandre de Moraes, sabendo que o Alexandre de Moraes, junto com o STF, já ameaçou de ir atrás do pai dele lá no estado onde ele é prefeito. E aí chega a ser engraçado. E aonde existiram algumas emendas que foram passadas para lá e o STF deu a entender que iria atrás de saber como essas emendas foram usadas, como o dinheiro foi gasto, dando a entender que poderia encrencar o pai do Hugo Mota. Assim sendo, o Hugo Mota recuou com relação à PEC da anistia e é muito estranho que ele agora, do nada, confronte o STF, confronte diretamente o Alexandre de Moraes com relação a esse assunto do Ramagem, do Bolsonaro, desse processo aí em conjunto que tem contra eles. Eu acho muito estranho. Eu sempre acho que tem alguma coisa por trás. Vamos falar também sobre uma figura que eu não conhecia. Na verdade, eu conheço a história de uma figura que se parece muito com ele, que lembra muito ele. E o nome dele é Alfredo Gaspar, do estado de Alagoas. Ele realmente fez a diferença, fez um discurso muito bacana, eu vou colocar para vocês assistirem. E ele lembra uma figura cômica, uma figura ilustre de uma novela muito famosa de muitos anos atrás, que só quem é muito velho como eu, né, quem já tem aí pelo menos uns 40, 45 anos para cima vai lembrar, que chama-se O Bem Amado, aonde ele, no discurso dele, é exatamente a mesma figura do personagem principal da novela chamado Odorico Paraguaçu, que era um político figuraço. Eu não estou dizendo que as ações dele são iguais à do Odorico Paraguaçu, mas o jeito dele discursar é muito idêntico. Ontem, a Câmara dos Deputados sustou a ação penal feita pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Alexandre de Moraes, sobre o golpe que nunca existiu, sobre o 8 de janeiro, aquele golpe onde tinha gente tentando ganhar o poder com batom na mão, com carroça de pipoca, com morador de rua e um monte de outras coisas mais, muito interessantes por sinal, mas a única coisa que não tinha era gente com armas, era exército, polícia ou qualquer outra coisa. É com a alma nadando de braçada no mar das ufanias, declara inaugurado o cemitério municipal, cumprindo promessa feita há 10 anos e retardada em razão da recessão necrofílica que assolou a nação sucupirana. Eu não tenho como não dar gargalhada, porque é muito parecido. Eu não estou dizendo que ele politicamente é o que era o Odorico Paraguaçu na novela, porque ele era um político muito ruim, que fazia muita coisa errada, metido em muita corrupção, enfim. Não é isso que eu estou dizendo, eu estou falando do personagem caricato que se parece demais. Mas voltando, quem é Alexandre Ramagem? Ele foi delegado da Polícia Federal durante muitos anos. Tem um histórico impecável. No governo Bolsonaro, ele foi chamado para ser diretor da ABIN, da Agência de Inteligência. E depois disso, quando acabou o mandato do Bolsonaro, ele se elegeu para deputado. Aonde é que está a jogada aí em cima dele? A perseguição política que está sendo feita em cima do Bolsonaro, querendo tirar o Bolsonaro das próximas eleições de qualquer maneira, está atingindo outras pessoas e ele é uma dessas pessoas. Eles acham que, tirando o Bolsonaro, o Ramagem e algumas outras pessoas do caminho, eles vão conseguir reeleger o Lula. Ou talvez, desenterrar
uma pessoa como o Picolé de Chuchu para ser presidente, ou o Kassab, alguém que seja do Centrão, né, um dos caciques do Centrão para ser presidente da República. Isso não vai acontecer, eu já expliquei isso em outros vídeos, isso não vai acontecer, isso é uma ilusão da cabeça desse pessoal. Porque é isso que está previsto na Constituição. Esta casa não é menor do que qualquer outro poder da República. Mas eu tenho um patrão. O meu patrão é a Constituição. Portanto, como alguns deputados da situação quiseram me amedrontar dizendo que eu estava praticando obstrução processual, caros colegas, o tempo do medo passou. Hoje é o dia da libertação. E uma coisa que ficou claro diante do discurso do deputado é que a Câmara dos Deputados já está com o saco cheio da interferência do STF, principalmente do Moraes, o imoral. Eles não aguentam mais e eles já estão chegando num ponto de querer combater isso de forma incisiva. Essa votação para poder anular o processo contra o Ramagem, que também anula o processo do 8 de janeiro, do golpe que nunca existiu, essa votação foi esmagadora. Só para vocês terem uma ideia, uma das coisas mais difíceis que tem dentro da Câmara dos Deputados é você conseguir aprovar um projeto de lei, uma PL. Para você aprovar uma PL, você precisa de, no mínimo, 257 deputados. Eu posso estar enganado por um número ou outro, mas eu acho que é isso aí, 257. E nessa votação, para você ver como os deputados já estão de saco cheios, eles votaram aqui, o plenário aprovou com 315 votos o arquivamento integral do processo que tornou o deputado réu por suposta tentativa de golpe de Estado. Mais uma vez, o golpe que nunca existiu, né? O golpe que foi de batom na mão, pichando estátua na frente do Supremo Tribunal Federal. E aí, você esperava que o Alexandre de Moraes fosse fazer o quê? Óbvio. Como ele não cumpre a Constituição, ele não segue o que está escrito no livrinho que ele diz que defende, ele não cumpre a lei, como ele não liga para a opinião pública, como ele é o supremo Deus todo-poderoso que nós temos que engolir feito alfafa, ele foi lá e ignorou absolutamente o que a Câmara fez e fez as coisas da maneira dele. E aí é onde vai começar a confusão, onde vai começar o embate. Será que o Alexandre de Moraes vai ter mais poder do que 500 e tantos deputados? Ou pelo menos 300 e tantos deputados que votaram e que são maioria? É isso que a gente vai ver nos capítulos a seguir dessa história toda. Bom, em março desse ano, março passado agora, quando esse processo do Alexandre de Moraes indiciou o Ramagem, a Câmara dos Deputados, ou Ramagem, como vocês queiram, a Câmara dos Deputados se pronunciou dizendo que eles iriam averiguar se eles deixariam que esse processo corresse para frente ou não, porque o responsável por julgar ou por permitir ou não que um parlamentar seja processado durante o exercício do mandato cabe à Câmara dos Deputados e não ao Supremo Tribunal Federal. Inclusive, isso está dentro da Constituição. Isso aí foi primórdios quando fizeram a Constituição na década de 80, isso foi inserido dentro da Constituição. Além da imunidade parlamentar que o Ramagem tem para falar o que ele quiser, enfim, as coisas que vocês já conhecem, ainda tem o artigo 53 da Constituição, que proíbe que ele seja julgado pelo STF da maneira que o Alexandre de Moraes está fazendo. E o artigo 53 também diz, na verdade o artigo 53 diz que se o STF processar um parlamentar no exercício do dever, seja um senador ou seja um deputado, a casa, no caso agora é a Câmara dos Deputados, pode colocar isso em votação para anular o andamento desse processo enquanto ele está no exercício do dever. Ou seja, se fosse feita uma votação e tivesse maioria da casa, no caso são 513 deputados, se tivesse maioria da casa, que teve uma maioria esmagadora, né, a votação foi 315 votos a favor, sendo que dos 513 deputados só tinha 400 e poucos deputados que estavam presentes, ou seja, foi a maioria esmagadora, a casa pode simplesmente vetar, travar esse processo enquanto ele está no exercício do dever. Acontece também que o Alexandre de Moraes, que parece que não entende nada de leis, que está ali completamente perdido no trabalho que ele faz, ele atropelando tudo na ânsia de poder condenar o
Bolsonaro saiu atropelando tudo e colocou todo mundo dentro do mesmo bolo, todo mundo dentro do mesmo processo. Por conta da burrice do próprio Alexandre de Moraes, aconteceu o que aconteceu agora. Se a Câmara trava o processo por maioria de votação, que foi o que aconteceu, por causa do Ramagem, o que acontece é que todo mundo que estava dentro desse processo, isso é o que diz a lei, todo mundo que estava dentro desse processo também, o processo também para e fica travado. Se isso acontece, o Bolsonaro só vai poder ser julgado depois que o Ramagem deixar de ser deputado. O Lula está completamente destruído politicamente e ele não tem ninguém que possa substituir ele. Por mais que eles tentem encontrar uma figura para substituir o Lula, não tem. Você tem ali a Gleisi Hoffmann, que eu já falei isso antes e vou repetir. Na minha opinião, ela tem uma credibilidade menor do que uma barata. Tem o cara pintada de araque lá, o Lindenberg Farias, que é pior ainda, que tem uma reputação pior ainda, que o povo detesta, né? Não tem uma figura que possa substituir o Lula. Se a eleição fosse hoje, o Bolsonaro ganhava. Ou o Bolsonaro ou qualquer outra pessoa que o Bolsonaro indicasse. O que acontece é que daqui a 2 anos, de acordo com o andamento desse governo, que já está indo de mal a pior, a imagem do Lula vai só cair cada vez mais. Até por eles estarem acobertando aí o escândalo do INSS, eles estarem tentando enrolar a população com relação a isso, esse escândalo já vai em mais de 100 bilhões. Começou com 6,3 bilhões. Isso é uma outra história, mas já vai acima de 100 bilhões. A imagem do Lula está indo por água abaixo. Então, se o Bolsonaro chega na época das eleições, se deixam ele concorrer, ele ganha. Agora, veja bem, o que o Congresso pode fazer é sustar o andamento da ação. Ele não pode cancelar, anular. Não é que vai todo mundo ser inocentado, não é isso. Ele pode simplesmente sustar, ele pode travar isso, para que vocês entendam. Então, o Bolsonaro, o Ramagem, todas essas pessoas podem ser julgadas quando o mandato do Ramagem acabar, a não ser que o Ramagem seja reeleito. Se ele for reeleito, aí permanece tudo do mesmo jeito. Acontece também que o artigo 53 foi contestado, eu não me lembro por quem, mas alguém contestou o artigo 53 e isso foi a julgamento pelo plenário do STF. E acho que o Zanin era o advogado do PT. O Zanin, que foi o relator, acabou tendo que cumprir a lei e disse que o artigo 53, se fosse votado na Câmara dos Deputados, pela maioria, poderia ser aplicado no caso do Ramagem, eu vou chamar de Ramagem, do Alexandre Ramagem. Só que o que eles não perceberam, eu acho que eles não perceberam quando deram essa decisão, é que o processo onde o Ramagem faz parte foi um processo onde foi anexada todas as pessoas juntas. Não era um processo só para o Ramagem, um processo só para o Bolsonaro, não. Na pressa, o Alexandre de Moraes incluiu todo mundo no processo. E se você trava o processo do Ramagem, você tem que travar para todo mundo. E aí foi aonde o Alexandre de Moraes entrou em desespero. Com certeza, é óbvio que ele ia atropelar e ia contra a decisão do que manda a lei para poder beneficiar a vontade dele. E foi exatamente o que ele fez, né? Só uma correção. O relator foi o Zanin e não foi o plenário do STF. Foi os ministros que faziam parte da primeira turma do STF, que foi quem julgou isso aí. Recapitulando para vocês, o Zanin, que era o relator dessa decisão na primeira turma do STF, disse que o processo iria para a Câmara dos Deputados para poder aprovar ou não aprovar a votação do artigo 53, sobre o processo como um todo. Se fosse aprovado na Câmara, todo o processo tinha que ficar travado, porque todo mundo estava incluído dentro do mesmo processo. Eu realmente não sei dizer se o Zanin e os outros membros da primeira turma sabiam exatamente o que estavam fazendo, porque esse pessoal é tão perdido. Eu acho que esse pessoal não entende muito bem de lei, né? Às vezes eu acho que eu, que não entendo nada de lei, entendo mais do que eles. Então, mandaram isso para a mão da Câmara dos Deputados e depois que eles votaram isso para favorecer o Ramagem, e foi maioria absoluta, esmagadora, né, para poder parar com esse processo, para travar esse processo até que termine o mandato dele, isso abrange todas as pessoas que estavam fazendo parte do processo. Então, só para vocês entenderem, eu estou recapitulando para que fique bem claro exatamente o que é que está acontecendo. E aí começou a choradeira da esquerda, lógico, porque eles perceberam que todas as pessoas ficariam fora o processo travaria para todas as pessoas que faziam parte desse processo, incluindo o Bolsonaro. Aí o desespero foi total. Quando o relator Alfredo Gaspar foi nomeado relator, começaram a aparecer entrevistas dizendo que podiam trancar todo o processo contra Bolsonaro, todo o caso do Ramagem.
Foi por essa razão que eu, em cima desse texto da Constituição, peticionei ao Supremo. Bom, o Lindenberg Farias, o cara pintada. Quem não sabe por que ele é chamado de cara pintada, pesquisa aí no Google. Foi por causa da época do Collor. O Lindenberg Farias foi lá e peticionou, porque o STF não pode tomar uma decisão de cancelar o que foi decidido pela Câmara dos Deputados de ofício, por conta própria. Eles têm que ser acionados por alguém. O Lindenberg Farias foi lá e acionou. O problema é que só quem pode fazer isso é quem faz parte do processo. Na melhor das hipóteses, o PT poderia, não o Lindenberg, mas o partido, o PT poderia acionar o Ministério Público e o Ministério Público acionar o STF. Tinha um processo legal para que isso fosse feito da maneira correta. Mas o Lindenberg atropelou. Ele foi lá direto choramingar para o papai Alexandre de Moraes. Pelo amor de Deus, me ajuda, porque esses caras vão conseguir fazer o que eles estão querendo. Eles estão usando a lei contra a gente. Olha só, eles estão usando a lei contra a gente. E para surpresa de absolutamente ninguém, o Alexandre de Moraes, o imoral, acatou. Porque não existe lei para o Supremo Tribunal Federal. Eles são a lei. O que está escrito na Constituição só é válido se eles acharem que é válido. Se eles acharem que o que está escrito na Constituição não é válido, eles mudam, eles fazem o que eles querem. O Alexandre de Moraes faz o que quer. O nosso país já é uma Venezuela 20%. Nós já estamos no processo de virar uma Venezuela. Estamos no início, mas estamos a caminho. Mesmo que o Lindenberg Farias tivesse legitimidade para fazer isso, isso aí teria que ter voltado para a primeira turma do Supremo, aonde o Zanin era o relator. Teria que ter sido votado por eles e aprovado por eles. Foi o que aconteceu? Não. Claro que não foi o que aconteceu. O Alexandre de Moraes disse que só ele bastava. Ele tinha legitimidade constitucional para passar por cima do Congresso Nacional inteiro, da Constituição, da primeira turma do STF, do Zanin, que era o relator dessa história toda. Ele simplesmente atropelou tudo, atropelou a lei e acabou. Vocês estão entendendo o embate agora da Câmara dos Deputados com o Supremo na figura do Alexandre de Moraes? O que é que está acontecendo? Se o Lindenberg ou qualquer outra pessoa que não tem legitimidade para acionar o Supremo com relação a esse assunto, vai lá e aciona, tudo que for decidido pelo Alexandre de Moraes ou pelo próprio Supremo é simplesmente nulo, não vale de nada. Bom, pelo que eu entendi, o Alexandre de Moraes acabou fazendo com que a primeira turma que julgou esse caso no dia 26 de março se reunisse novamente e votasse para que eles pudessem modificar para que esse julgamento dentro da Câmara dos Deputados, que travaria o processo, só poderia ser aplicado ao Ramagem, o que é completamente ilegal. Eles julgaram isso e procederam dizendo que era isso que deveria ser feito. Eu estou tentando resumir em miúdos para vocês entenderem. Acontece que eles vincularam essa decisão que foi feita em abril, acho que abril, ao dia 26 de março, a decisão do dia 26 de março. Eles modificaram o documento. Eles alteraram o documento, como se essa decisão feita por eles em abril tivesse sido tomada, na verdade, no dia 26 de março. Vocês entenderam? É como se você pegasse o documento e falsificasse. Você pega o documento, rasga aí e faz de novo, mas põe a mesma data, modifica o que eles disseram e coloca como se eles tivessem dito no dia 26 de março, o que não foi o que aconteceu. Tudo isso, essa grande manipulação com a intenção de tirar o Bolsonaro da jogada, de prender o Bolsonaro, de tirar ele da jogada, tirar ele da vida política. Até onde vai a falta de escrúpulos do STF com relação a esse assunto? Assistam. Refazer o seu voto após publicado, porque ele é publicado na sessão, e ainda o presidente da turma alterar a certidão. A certidão, ela está certificando um fato. E essa nova certidão, ela é nula porque ela certifica um fato que não houve. Não houve um novo julgamento para que o relatório, o voto do relator fosse apreciado pela turma. Cadê o voto da ministra Carmen Lúcia concordando com essa mudança? Cadê o voto do Fux? Cadê o do ministro Fux? Do ministro Zanin, presidente da turma? Cadê? Não tem. Então isso é uma farsa. Para agradar o ministro Alexandre de Moraes, o Zanin modifica o texto o texto da decisão do dia 26 de janeiro, simplesmente porque o Alexandre de Moraes quis que ele fizesse isso. Ele fez por dois motivos. Primeiro, porque o Alexandre de Moraes manda nele, manda em todo mundo lá dentro.
E segundo, porque ele quer livrar a cara do PT. Ele quer favorecer o PT, ele quer favorecer o Lula. Ele era advogado do Lula. Lembra nos esquemas de corrupção onde o Lula foi preso? Ele era o advogado do Lula. Só isso aí já deveria ter tirado ele do Supremo Tribunal Federal. Mas no Brasil tudo pode. Aí o Zanin vai lá e manda modificar o texto do dia 26, como se a decisão do Alexandre de Moraes, que foi tomada agora, acionada pelo Lindenberg Farias, que é inconstitucional, ele não pode fazer isso, né, que é tudo contra a lei, está tudo errado. Ele vai lá, baseado nessa decisão do Alexandre de Moraes, muda a decisão e muda no dia 26, como se eles tivessem tomado essa decisão do Alexandre de Moraes no dia 26, sendo que o resto da turma, pelo menos foi isso que eu consegui entender, eu tinha achado que eles tinham todos votado, mas parece que não. Pelo que eu ouvi aí agora, e eu estou acompanhando isso com vocês, não teve o voto dos outros membros da primeira turma. A Carmen Lúcia não foi acionada, os outros ministros não foram acionados. Simplesmente o Zanin, junto com o Alexandre de Moraes, modificaram essa porcaria toda. Meu Deus do céu! Se isso não for uma ditadura, o que é uma ditadura? Aí vem o Lindenberg, que, além de tudo, é burro e vai arrotar na cara de todo mundo que o mérito do ministro Alexandre de Moraes, junto com o Zanin, ter modificado toda a história, ter modificado a decisão do dia 26 de março, o mérito disso é dele. Ou seja, ele fazendo isso, ele coloca expressamente para a sociedade que não existe lei, porque ele não era parte do processo, ele não podia acionar o STF. Isso aí é completamente contra o devido processo legal. Quanta democracia! O guardião supremo da democracia, Alexandre de Moraes, o imoral. É tanta democracia que eu chego a ficar embriagado, embebedado dentro desse copo de democracia. Acontece que os deputados, a Câmara dos Deputados, meteram o louco. Eles simplesmente, todos eles, interpretaram que isso que estava sendo feito era ilegal e meteram o louco, ignoraram completamente a decisão do Alexandre de Moraes junto com o Zanin. E tratoraram, passaram por cima, votaram mesmo sabendo que ia de encontro contra o Alexandre de Moraes e o Zanin, votaram e, de maioria esmagadora, votaram pelo travamento do processo e ratificaram aquilo no mesmo dia. Acabou a votação, o Hugo Mota foi lá e ratificou, mostrando para a sociedade que estava valendo aquilo que eles tinham decidido a partir de agora. Faço saber que a Câmara dos Deputados aprovou e eu promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica sustado, nos termos do artigo 53, parágrafo 3º da Constituição Federal, o andamento da ação penal contida na petição número 12.100, em curso no Supremo Tribunal Federal. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara dos Deputados, 7 de maio de 2025. Agora o Alexandre de Moraes tem que passar por cima... Vê, a Câmara passou por cima do Alexandre de Moraes, agora o Alexandre de Moraes tem que passar por cima da Câmara. Quem é que vai vencer essa queda de braço? Porque quem tem voto da população são os deputados. Ninguém elegeu o ministro do Supremo Tribunal Federal. Muito pelo contrário, eles estão lá por indicação de políticos vagabundos, como Lula, né, como Temer, como a Dilma. Vale lembrar que o ministro Alexandre de Moraes é cria do Temer. Ele entrou na vida pública. Eu já falei isso várias vezes. Ele entrou na vida pública porque o picolé de chuchu botou ele para dentro da vida pública. Depois ele foi agraciado por um dos caciques do Centrão, que é o Kassab. E depois pelo maior cacique que existe no Centrão, que é o Michel Temer. Ele foi indicação para o Supremo Tribunal Federal pelo Michel Temer, por causa dos favorzinhos que ele fez para o Michel Temer. Em algumas histórias, como por exemplo, com relação lá àquelas fotos onde a mulher do Michel Temer aparecia pelada. Mas isso também é outro assunto. A base do Lula, que ficou completamente desesperada, ainda teve que engolir o que vinha a seguir. E você acha que isso tudo foi feito sem que os integrantes do Congresso Nacional soubessem exatamente que, livrando a cara do Ramagem, livraria também a cara do Bolsonaro e dos outros junto com eles nesse processo? Todo mundo... Isso não foi escondido. Todo mundo dentro do Congresso sabia exatamente o que eles estavam votando, sabia exatamente o que iria acontecer. O que leva a crer, o que leva ao nosso entender, que eles estão contra o Lula e a favor do Bolsonaro. Se eles estivessem de acordo com a base do governo, se eles estivessem querendo ajudar o Lula, eles não teriam feito isso, eles teriam jogado o Ramagem
aos leões para poder pegar o Bolsonaro. Ou seja, o campo político está se invertendo, o campo político está se formando para que em 2026 o Lula saia e entre o Bolsonaro ou alguém que o Bolsonaro indicar. Porque esses políticos todos já estão entendendo que o Lula, enfiado nesse monte de corrupção, com o INSS, 100 bilhões, nunca roubou tanto dinheiro na história da corrupção brasileira, nem nos governos anteriores do Lula, quanto agora com esses 100 bilhões. E isso aí, eles já entenderam que essa bomba vai explodir. E ninguém quer estar aliado ao Lula quando a bomba explodir. Ao mesmo tempo que eles sabem que se a bomba explode e a maré vira, eles querem estar aliados a quem a maré vai levar, que é o Bolsonaro ou alguém que o Bolsonaro indicar, como a Michelle, por exemplo, que é quem eu acho que vai acabar virando presidente. Se o Nicolas tivesse idade, seria o Nicolas. Como ele não tem, vai entrar a Michelle. Eu acho que vai ser ela. Aí, mais uma vez, vem o Alfredo Gaspar, que vai se tornar um nome dentro da política a partir de agora, um nome forte. Eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar dele. E olhe que eu sou do Nordeste, eu não sou de Alagoas, mas eu sou de Pernambuco, e eu acabo vendo muita coisa de política o tempo todo, mas eu confesso que eu não tinha ouvido falar nele. Aí vem ele mais uma vez e faz um discurso maravilhoso, calando a boca do STF, ou pelo menos para calar. Se o STF tivesse um pingo de vergonha na cara, eles metiam o rabo no meio das pernas e saíam rapidinho de fininho, porque era o melhor que eles podiam fazer. Eu pergunto a vossas excelências, quem fez a denúncia em conjunto foi Alfredo Gaspar? Não. Quem recebeu a denúncia em conjunto foi Alfredo Gaspar? Não. Agora, fui eu que votei pela emenda 35 de 2001? Não. Fui eu que fabriquei a Constituição mandando sustar o andamento da ação penal? Não. Aí, eu queria agora dizer aos senhores que eu não vou restringir direito constitucional aonde não cabe restrição. Esse não é o meu papel. Eu estou aqui para cumprir a Constituição e estou cumprindo a Constituição ao pé da letra. Se você não percebeu o que aconteceu, foi o Congresso Nacional puto, indignado com as coisas que o STF estão fazendo e dizendo: chega, acabou, a gente tá com o saco cheio, a gente vai começar a bater de frente com vocês. Isso que aconteceu foi histórico, porque para poder essa votação estar em 315 votos, aí não tem a base do Bolsonaro, não. A massa dessa votação não é a base do Bolsonaro, é o pessoal do Centrão. Quem manda na política brasileira? Quem manda não é nem a esquerda nem a direita, quem manda é o Centrão. E o Centrão sempre fica para onde o barco está indo. Ele nunca fica nadando contra a maré. Vejam que momento glorioso do cara pintada choramingando, apelando para a Câmara dos Deputados. Lindo de se ver. Então, senhores, eu quero aqui apelar à consciência de cada um desses deputados. Vai ficar feio para essa casa. Olha, o poder legislativo, quando fala, tem que ser escutado, tem que ser uma voz forte. Aprovar isso aqui é levar a Câmara à irrelevância institucional. Bom, é muito fácil entender o que vai acontecer. O STF vai tratorar a Câmara, vai passar por cima da Câmara e vai separar o Ramagem do restante do grupo. O que é contra a lei, é inconstitucional.